Presidente da Vale fala à comissão externa de Brumadinho. Série sobre desafios para 2019 destaca o que pode mudar no licenciamento ambiental. O tema é infraestrutura. E a bancada de médicos discute com o ministro da Saúde a proposta de criação de uma carreira de Estado para a atividade. A comissão externa de Brumadinho ouviu nesta quinta-feira do presidente da Vale que a empresa não sabia do risco de rompimento da barragem. A explicação foi contestada. Fábio Schwartzman enumerou para os deputados da comissão que acompanha o desastre de Brumadinho ações que a Vale tem tomado para apoiar as vítimas, reparar os danos e prevenir novos acidentes. Disponibilizamos helicópteros, equipamentos, ambulâncias, leitos. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance nessa direção. Adicionalmente, para atendimento às famílias, a Vale, como os senhores sabem, anunciou e está concedendo, isso já está em fase adiantada, uma doação de R$100 mil para cada uma das famílias atingidas que têm vítimas no acidente. O presidente afirmou que a empresa não sabia do risco da barragem. Passados essas semanas desde o acidente, nós continuamos sem saber os motivos que causaram o acidente. Tudo e todas as informações que nós possuímos e que nos eram enviados pelos técnicos da Vale demonstravam que não havia qualquer perigo iminente. As autoridades contestaram as afirmações. Independentemente das causas, independentemente de qualquer outro fator, a Vale é a responsável pela indenização das vítimas, dos familiares e dos atingidos. E também é responsável pela indenização integral do meio ambiente, independentemente de quem tenha sido o servidor, o diretor, o responsável por essa situação. Apesar da carta e das declarações de boas intenções que a todo momento insiste em dar, não tem se refletido de uma forma mais efetiva na mesa de negociações. Aproveito aqui a presença do presidente da Vale para sugerir que a Vale cumpra com as suas obrigações e pague as multas dos órgãos ambientais. Relembro a todos que a Samarco não pagou nenhuma das 26 multas aplicadas pelo IBAMA desde 2015. Eu abro mão de 1 minuto do meu tempo para prestar sua homenagem às vítimas de Brumadinho. – 28 deputados se inscreveram para questionar tanto o presidente da Vale como as autoridades. O plano de ação e emergência previa que, em caso de rompimento de barragem, as áreas de refeitório e administrativa seriam destruídas. Isso é verdade? Eu quero perguntar ao presidente da Vale se ele diz que ele não tem responsabilidade, que a Vale não deve ser punida pelo assassinato de Brumadinho. Eu queria saber, então, quem deve ser punido. Que acidente o quê? Barragem não cai assim do dia para a noite, não, tu só sabe disso. Eu fui relator da comissão da Assembleia Legislativa e sei disso. Tinha manchas lá escuras já, tinha água que vinha, se o senhor não sabe, se eu quiser uma pista, tinha água de nascente caindo daquela porcaria daquela barragem. O presidente da Vale respondeu perguntas durante mais de 4 horas. Eu digo acidente porque é o que eu sei nesse momento. Mas isso será apurado. A maior prova que nós não tínhamos a menor ideia de que estava com problema aquela barragem é o gerente que estava lá e que tem a responsabilidade pela operação, ele morreu. Você acha que se ele tivesse a menor noção de que algo poderia acontecer, ele estaria lá, esperando isso acontecer? Quando eu digo que é uma surpresa mesmo, não é outra coisa. Por isso que foi tão rápido, por isso que o sistema não funcionou. Para os deputados, as respostas foram insuficientes. Na próxima semana, a comissão volta a se reunir para apurar responsabilidades e discutir medidas para evitar novas tragédias. Através dessas audiências, definir com clareza na nova legislação quais as responsabilidades de cada um, porque ficou claro que parece que ninguém é responsável por o que está acontecendo no Brasil com a mineração. E aí uma ação muito prática nós propusemos ao presidente Rodrigo Maia que ele faça na 3ª semana de março uma semana de esforço concentrado para apreciar
as proposições estão tramitando aqui na Câmara dos Deputados. O desastre de Brumadinho também foi assunto dominante em reunião da bancada mineira. Para os deputados, a prioridade é aumentar a segurança de barragens e a responsabilidade das mineradoras. A bancada de Minas Gerais é formada por 53 deputados. Nesta semana, o deputado Diego Andrade assumiu a coordenação do grupo no lugar de Fábio Ramalho, que ocupava o cargo há 7 anos. Para os parlamentares, a prioridade é votar projetos de lei sobre mineração e segurança de barragens. Minas Gerais tem várias prioridades, mas sem sombra de dúvida, a primeira delas é com relação a esse acidente, esse crime em Brumadinho. É um assunto, um momento muito difícil de assumir a coordenação da bancada, mas a gente precisa de ter muito rigor na solução dessa questão e nas proposições de projetos que não deixem isso mais acontecer, que exija da Vale do Rio Doce principalmente, uma operação com segurança e uma contrapartida mais justa para o Estado de Minas Gerais. Um dos projetos sobre o tema é do deputado Rogério Correia. A proposta estabelece critérios obrigatórios para construir e para desativar barragens de rejeitos de mineração e determina a obrigatoriedade de contratação de seguro contra rompimento ou vazamento de barragens. O projeto ele termina imediatamente com qualquer barragem montante, ou seja, essas barragens param de funcionar. Barragem montante é essa que se rompeu em Mariana, do Fundão, a que se rompeu no Córrego do Feijão em Brumadinho e outras 3 anteriores em Minas que também tinham se rompido. É uma barragem que é feita a partir do próprio material de rejeito para dentro da barragem. Então ela é muito vulnerável. Qualquer liquefação, ou seja, maior quantidade de líquido, aquilo faz com que o dique se rompa. É o que tem acontecido. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já autorizou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas e os responsáveis pela ruptura da barragem da Vale em Brumadinho. Mas os parlamentares da bancada mineira defendem a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, que, segundo eles, concentraria os trabalhos das 2 casas e seria mais eficaz. O pedido para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito já foi protocolado com assinaturas de deputados e senadores. Mudanças no licenciamento ambiental estão entre as propostas já anunciadas pelo governo na área de infraestrutura. E este é o tema de mais uma reportagem da série sobre os desafios para 2019. Destravar os investimentos em grandes obras de infraestrutura é uma das prioridades do novo governo para alavancar a economia. Para isso, está propondo um pacto com o Congresso Nacional para a aprovação de matérias que eliminem a burocracia e melhorem o ambiente de negócios no país. Entre as medidas que entrariam neste pacto estão a revisão da lei de falências, um novo marco legal para as agências reguladoras e o projeto que regula as desapropriações. Também entrariam neste pacto mudanças no licenciamento ambiental e uma nova lei de licitações públicas. A proposta da nova lei de licitações consolida regras presentes em diferentes leis que tratam das licitações, como o pregão eletrônico e o regime diferenciado de contratações públicas, RDC. Esse projeto, que já foi aprovado no Senado, também propõe a inclusão de novos princípios que facilitariam a concorrência, como o da sustentabilidade. Incluiria a sustentabilidade dos micro e pequenos negócios, a sustentabilidade dos municípios para favorecer a geração de empregos no município e a sustentabilidade ambiental. Mais polêmica, a proposta de revisão das regras de licenciamento ambiental cria a Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil, um instrumento legal que asseguraria a interação entre as políticas setoriais de desenvolvimento e de sustentabilidade ambiental. Por esta proposta, não estariam sujeitas ao licenciamento ambiental as seguintes atividades: cultivo de espécies realizados em áreas de uso alternativo do solo, silvicultura de florestas plantadas, pesquisa de natureza agropecuária que não implique em risco biológico, desde que haja autorização prévia dos órgãos competentes, e atividades de caráter militar previstos no preparo e emprego das Forças Armadas. Líderes do governo e da oposição divergem sobre o apoio a essas propostas, especialmente na questão ambiental.
Com o respaldo dessa casa, iremos fazer as mudanças necessárias para que primeiro você inicie um empreendimento de infraestrutura e, havendo a necessidade de estiver causando grave dano ao meio ambiente, depois você reduza o andamento. Mas não podemos ficar esperando 5, 10 anos. Nenhum país do mundo acontece isso. Aqueles que imaginavam que afrouxar a legislação ambiental não teria consequência, deixaram a sua digital em mais de 300 mortes que aconteceram em Brumadinho. Eu tenho certeza que após essa tragédia, o ministro e o governo vão repensar muitas coisas que disseram e que a vida já cobrou a conta, infelizmente, com a vida de tanta gente. Assim como na reforma da Previdência, o Pacto da Infraestrutura promete polarizar o debate. Todos aqueles que tiverem um compromisso com o nosso país, com as nossas riquezas, com a nossa soberania, não vão acompanhar um projeto entreguista, que abra mão das nossas riquezas naturais, que abra mão da nossa energia, que abra mão do nosso petróleo. O povo não quer, o parlamento não quer e nós vamos trabalhar para que não seja aprovado. Em razão de uma limitação, de uma burocracia, de um ato covarde que impede o desenvolvimento do país. Qual o país do mundo que vai vir investir em infraestrutura sabendo que vai ter que aguardar 5, 6 anos para avançar com uma obra? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso tem freado a geração de empregos, o desenvolvimento do país, a atração de recursos internacionais. É hora de saber as prioridades dos líderes partidários para 2019. Podemos, ele tem um compromisso muito sério com a educação. A nossa grande preocupação é que o Fundeb acabe em 2020. E qual será a nossa saída? Nós queremos criar um fundo soberano para a educação. Nós queremos uma escola em que o aluno possa ficar tempo integral na escola, recebendo todas as refeições, como um país desenvolvido, e também o professor recebendo um salário digno e mais ainda sendo respeitado na sala de aula. E a outra pauta, que é a pauta da nação brasileira, que pautou as eleições de 2018, é a segurança pública, a violência. Então, é uma pauta que o partido vai discutir, debruçar e aprovar mudanças no Código Penal, mudanças que realmente venha dar segurança à população. Um outro compromisso nosso, da nossa bancada, é abrir a economia e ter dinheiro e juro barato. Se você vai ter dinheiro e juros barato, é preciso de abrir a concorrência. Então, nós vamos aqui centrar nessa pauta para abrir o sistema financeiro nacional, para que bancos do mundo inteiro venham para o Brasil. Nossa luta é baixar a carga tributária no país. Isso é uma luta do partido. Isso está até no estatuto do partido. Então, nós queremos ver se conseguimos ajudar a apoiar a reforma tributária, que eu acho que é de grande valia para o país. O PROS também tem deputados ligados à saúde e nós queremos criar uma comissão para debater o câncer. Nós achamos que temos que ter uma nova plataforma de energia, porque o Brasil já está na hora de começar a investir muito mais em energias renováveis, aquela que não polui, aquela que não precisa de fazer barragens. Falando em barragem, a gente fica até tremendo, Mas é isso, o PROS é um partido que tem essa visão de que o Brasil precisa crescer, precisa se desenvolver, e é um novo momento do governo e nós esperamos colaborar com esse governo. A criação de uma carreira de Estado para os médicos foi destaque na conversa entre a Frente Parlamentar da Medicina e o ministro da Saúde. O desafio é ampliar o acesso aos médicos. O anúncio do ministro foi durante o primeiro encontro da Frente Parlamentar Mista da Medicina, depois da posse dos deputados e senadores. Os parlamentares defenderam a redução do número de faculdades de medicina, porque, segundo eles, muitos cursos são de baixa qualidade. Eles também defenderam a criação da carreira médica de Estado para dar a esses profissionais escolhidos por concurso garantias como progressão de carreira, estabilidade e salários pagos pelo governo federal. O presidente Bolsonaro, no seu programa de governo, foi muito claro em propor para nós carreira médica de Estado,
que nós achamos que é a maneira mais adequada de ocuparmos espaços nesses vazios assistenciais do país. O nosso ministro, eu tenho certeza que ele vai, de certa forma, levar esse tema adiante, né, para que a gente possa construir uma carreira médica e valorizar o médico brasileiro. O ministro da Saúde disse que para alguns lugares de extrema carência é necessário pensar em um modelo de funcionamento específico. Como é que eu faço no Parque Nacional do Xingu? Talvez lá seja uma receita muito mais de fique 15 dias, saia, vá outro médico, fica 15, vá outro, fica 15, como se fossem plataformas. Pode ser que seja assim, porque é muito difícil você ter um plano de carreira dentro de áreas remotas. Mas é muito possível e muito provável que nós consigamos induzir a esses profissionais da atenção básica através de uma série de políticas que podem e serão feitas junto com o Congresso Nacional, que a gente possa ter a presença do Ministério da Saúde, desses profissionais, na grande maioria, se não na totalidade das cidades de difícil provimento. Imagens das atividades da semana no Legislativo, feitas pelos fotógrafos da Câmara, encerram a edição desta quinta-feira, 14 de fevereiro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Amanhã, às 8 da noite, você assiste a Revista da Câmara. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá!